pessoal, como é que vocês estão, meus amores? Estão bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Aula passada, na aula gravada 1, a gente trabalhou sobre multiplicação de números racionais. Hoje, na aula gravada 2, nós vamos trabalhar divisões de números racionais. Vamos lá? Tem algumas regrinhas novas, mas bem tranquilas para a gente poder rever, tá bom? Olha só, divisão de números racionais. O objetivo hoje, pessoal, é que a gente relembre, né, como efetuamos uma divisão de números racionais e aplicar corretamente a regra de sinais. Então, a gente vai primeiramente relembrar como que a gente faz a multiplicação de números racionais. A gente viu muita coisa lá no sexto ano, então agora a gente vai relembrar. E o que é totalmente novo, que é do sétimo ano? A regrinha de sinais. Então, nas regrinhas de sinais é exatamente o ponto que a gente tem que relembrar alguns conteúdos que foram vistos aqui no sétimo ano. Tudo bem? Olha só, o que a gente precisa saber na hora que a gente vai dividir dois números racionais? Para calcularmos o quociente, lembra o que significa essa palavra aqui? Quociente, pessoal. Quociente é o resultado da divisão, né? Numa divisão a gente tem o dividendo, depois a gente tem o divisor, o quociente, que é o resultado que a gente encontra, e se tiver resto, é o que vai sobrar na nossa divisão. Então, para calcularmos o quociente de dois números racionais, em que o segundo tem que ser diferente de zero, quando ele fala, gente, que ele tem que ser diferente de zero, é porque eu não consigo dividir um número por zero. Né? A gente não consegue. Se eu for dividir um número por zero, a gente não consegue fazer essa divisão, efetuar essa divisão. Então, procedemos do seguinte modo. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Multiplicamos o dividendo pelo inverso do divisor. Aplicamos as regras da multiplicação de números racionais. Aqui fica um pouquinho confuso, mas quando a gente começar a fazer, você vai ver que é bem tranquilo. Aqui, para quem não lembra, pessoal, a gente tem as regrinhas de sinais da divisão. O que a gente tem? Eu tenho um número positivo dividido por um número positivo, o resultado vai dar um número positivo. Um número negativo dividido por um número negativo, o resultado vai dar um número positivo. Lembram? Sinais iguais, resultado sempre positivo. Agora, se eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, eu vou ter um resultado negativo. Se eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, eu vou obter como resultado também um número negativo. Lembram? Sinais contrários, sinais diferentes, eu vou ter sempre números negativos na minha resposta, na minha solução. Agora, olha só. Vamos ter atenção aqui, porque depois que a gente aprender a regrinha, a gente não esquece isso nunca mais. Pensa comigo, eu tenho menos 3 sétimos dividido por mais 7 meios. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Vamos seguir aqui, ó, as setinhas, tá? Olha só, menos 3 sétimos, eu consigo repetir. Eu vou repetir o primeiro aqui, por isso que eu coloquei aqui, ó, conserva. Conservar é manter. Então, eu mantenho o menos 3 sétimos. Olha aqui, esse sinal de divisão, ele vai passar a ser uma multiplicação. E eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. Lembra da aula gravada 1 que a gente falou de inverso? O que é inverso? É o numerador vai virar denominador. E o que era o denominador vai virar numerador. A gente vai fazer o inverso. Quem é o inverso de 7 meios? 2 sétimos. Então, olha só. Aqui, então, eu multipliquei pelo inverso. A regrinha é simples. Eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tudo bem? Aí, depois que eu cheguei nesse ponto aqui, meus problemas acabaram. Por quê? Porque eu vou fazer uma multiplicação normal. Eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo, o meu resultado vai dar um número negativo. E agora eu vou efetuar a multiplicação. Lembra da multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 7, 49. O resultado, então, é menos 6,49 avos. Deu para entender? Vamos ver um outro exemplo?
Olha só, o que a gente tem aqui? Eu tenho menos 1/5 dividido por menos 3/4. Qual é a regrinha? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vamos verificar aqui, vamos observar as nossas setinhas. Mantenho a primeira, conservei, copiei ela exatamente igual. Agora, o meu sinal, que era divisão, ele passa a ser multiplicação. E agora, menos 3/4. Qual é o inverso de menos 3/4? Lembra? Só a gente troca. Numerador vira o denominador, denominador vira o numerador. Então, menos 3/4, olha o inverso, menos 4/3. Cheguei nesse ponto aqui, eu posso ignorar tudo que aconteceu aqui para trás. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Um número negativo multiplicado por um número negativo, resultado dá um número positivo. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 3, 15. Então, o resultado dessa divisão é 4/15, né? Não preciso colocar mais 4/15, porque quando o número é positivo, a gente pode ou não falar, né, sobre o mais aqui na frente. Vamos ver um outro? Olha só, aqui a gente tem um terceiro exemplo, para a gente verificar que a gente sempre vai fazer a mesma coisa. É o que eu falei, pegou essa regrinha, segue na vida, não vai ter problema. Então, olha só, eu tenho mais 3/2 dividido por menos 3/7. Vem comigo, mantenho a primeira, segue aqui, ó, a setinha rosa, mantenho a primeira. Opa, eu tenho uma divisão. Essa divisão segue a setinha amarela. Ela vai virar, então, uma multiplicação. E agora, eu tenho menos 3/7. Eu não mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda? Quem é o inverso de menos 3/7? 7/3. Lembrem-se, inverso, eu mantenho o sinal. Eu faço a inversão somente dos algarismos, tá bom? Então, eu vou ter agora mais 3/2 vezes menos 7/3. Posso esquecer o que passou e vou trabalhar apenas com essa multiplicação. E aqui eu tenho um número positivo multiplicado por um número negativo, o resultado vai dar um número quê? Negativo. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 3, 6. Eu ficaria com 21/6, né? Menos 21/6. Só que a gente sabe que na matemática a gente trabalha sempre com resultados simplificados, na forma irredutível, ou seja, que a gente não consegue reduzir mais essa fração. Então, o que a gente vai fazer? 21 e 6, eu consigo dividir os dois, eu preciso dividir os dois, numerador e denominador, ao mesmo tempo pelo mesmo número, lembrou? Então, eu vou dividir o 21 e o 6 por 3. Como é que a senhora lembrou, professora, que eu vou conseguir dividir por 3? Tabuada. Essa é uma outra palavrinha-chave na matemática, facilita muito a sua vida. Então, ó, 21 dividido por 3, 7. 6 dividido por 3, 2. Ou seja, mais 3/2 dividido por menos 3/7, resultado, menos 7/2. Eita, ferro que agora ficou grande. Gente, ela só é feia, mas ela é tão simples quanto as outras. Olha só, essa barrinha aqui, essa barrinha aqui, essa barrinha aqui não significa divisão? Então, eu peguei o número 8/5 mais 8/5 dividido por menos 2/25. Perceba que é como se eu estivesse escrevendo dessa forma aqui. Aqui a gente só deixou de uma forma assim mais feia, digamos assim. Mas, vou nem dizer feia, assustadora, né? Porque a gente bate o olho e fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí você percebe que não, que eu posso facilmente transformar isso daqui que é assustador em essa daqui é a primeira, olha aqui, ó, 8/5, dividido por essa daqui, que é a segunda fração. Então, dividido por menos 2/25. É somente, pessoal, uma forma diferente de apresentar a mesma operação, tá bom? E agora, então, que eu tenho uma divisão, que eu já não me assusto mais com esse pequeno monstrinho aqui, a gente vai fazer essa divisão. Vamos lá? Olha só, eu vou manter a primeira, mantive aqui a primeira, 8/5, e eu multipliquei
pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso, então eu mudei. O que era numerador passou a ser denominador e o que era denominador passou a ser numerador. Então, ó, ficou menos 25 meios. Agora, pensa comigo. Eu poderia fazer 8 vezes 25 e 5 vezes 10 e, ao final, eu teria que simplificar. Poderia. Mas aqui a gente está usando aquela técnica de cancelamento, né? Lembra que a gente pode cancelar? Porque quando eu multiplico e divido, a gente está trabalhando com, ao final, uma simplificação. Então, ó, eu tenho o 8 e o 2. 8 e 2 eu posso simplificar. Eu posso dividir o 8 e o 2 ao mesmo tempo por qual número? Por 2. Né? Então, 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. Simplifiquei esses dois aqui. Não tem mais como simplificar, porque esse número é 4 e esse número é o 1. Não tem mais como simplificar. Agora, olha só, 25 e 5. Esses dois números aqui, eles podem ser também simplificados. Eu posso simplificar e dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, com esses números aqui, ó, que estão em branco, a gente vai fazer a multiplicação. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 1, 1. Resultado, eu tenho menos 20. Por que menos, professora? Um número positivo multiplicado por um número negativo, sinais não são contrários. Resultado, um número negativo. Ou seja, resultado, menos 20. O resultado aqui é um número inteiro. Tudo bem? Agora, olha só. A gente vai fazer algumas divisões aqui, certo? Vamos trabalhar aqui com algumas divisões. E vamos escolher uma para vocês colocarem lá nos comentários a resposta. Vamos escolher a letra D, tá? Então, a letra D, vocês vão colocar lá na resposta. Eu quero saber, vocês vão desenvolver todas no caderno. Vão pegar lá na aula gravada 2, nos comentários, e vocês vão colocar o resultado dessa letra aqui, ó, da letra D. Quanto deu essa sua conta? Vai colocar lá nos comentários para mim. Quem colocar bonitinho vai ganhar um elogio na pasta, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima!